Eu tô na área, como sempre, de peito aberto, de bem com a vida e fazendo o que gosto, né? Feliz é o ser humano que faz o que gosta, o resto é conversa fiada. Um abraço a você, querido telespectador, o telespectador elite do futebol capixaba, do esporte amador da nossa terra. Hoje, segunda-feira, 1º de agosto de 2016, 19 horas e 33 minutos. Acerte comigo o Brasil em sua vida. E já virou uma febre, já virou mania, já caiu no gosto popular o nosso glorioso Show de Esporte. Um programa que tem a proposta, a filosofia, a ideia de ser genuinamente capixaba, genuinamente bairrista. Que São Paulo, os cronistas falem do futebol paulista por lá, os cariocas, com todo respeito, por lá, os mineiros por lá, e nós aqui temos que resolver o problema do futebol capixaba, que não tá fácil não, e nós vamos debater esse assunto aqui, viu? Não é brincadeira não, nós estamos na região sudeste. Até quando o futebol capixaba não vai conseguir passar para a Série C do Campeonato Brasileiro? Até quando? E vai ser a pesquisa nossa hoje, e nós queremos a sua participação pelo Facebook e também, daqui a pouquinho, eu dou todos os canais para você participar do nosso programa, tá legal? Vou apresentar os nossos convidados, tá aqui o comentarista experiente da TV brasileira e do rádio brasileiro, amigo de fé, irmão, camarada Rui Monte, é uma grande alegria. Fala, fera, tudo bem, Rui? Tudo bem, com saudade. Olha aqui, nós estamos aqui, prontinhos para dizer o que é e o que não é do nosso futebol, né? E do nosso esporte, de um modo geral, nós estamos aí entrando nas Olimpíadas, muitos capixabas participando das Olimpíadas, representando o Espírito Santo e o Brasil. Isso é bom, mas o futebol capixaba tem que ser mais levado a sério, né, Feira? Eu também acho, Rui. Quer queira, quer não, com todo o respeito que eu tenho a todo o segmento, todas as modalidades esportivas. Ao vôlei, ao basquete, ao ping-pong, ao cuspe à distância, qualquer modalidade. Mas quer queira, quer não, o futebol ainda no Brasil é o carro-chefe. É o carro-chefe ainda. Minha gente, olha, eu estou muito orgulhoso aqui que eu estou recebendo 2 treinadores, 2 técnicos de futebol. Nossos convidados, o Flávio Anunciata, que é treinador da equipe do Rio Branco Atlético Clube. Muito obrigado pela sua presença, é uma grande alegria tê-lo conosco, viu? Boa noite. Boa noite, obrigado. É uma alegria minha, é uma honra estar participando aqui com essas feras do futebol capixaba. Estamos aqui à disposição para falar do Rio Branco e do futebol de uma maneira geral. E olha que ele veio de alvinegro, calça preta, camisa branca, meia branca, sapatinho preto, veio caracterizado de capa preta mesmo. Por outro lado, está aqui uma grata revelação já também como treinador, hoje é o treinador da Desportiva Ferroviária, o Léo Oliveira. Muito obrigado, Léo, pela sua participação, seja bem-vindo e vamos fazer um programa para cima, um programa para valorizar o que é nosso. Um abraço, boa noite. Boa noite Ferreira, boa noite a Rui, boa noite a todos. Vim aqui hoje para falar um pouquinho do futebol da Desportiva, né, e do futebol capixaba. Com certeza vamos bater um papo legal. Legal, vamos bater um papo de primeiro, porque você estava falando aqui, minha produtora, simultaneamente falando aqui no meu ouvido, aqui no meu ponto. Aí eu perdi um pouquinho aqui a linha de pensamento, a linha de raciocínio. Minha gente, olha, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: eu quero ver a participação do nosso telespectador, viu? Pelo Facebook, também pelos nossos canais, pelas nossas ferramentas, pelo 36. Ó, tá aí, a pergunta é essa daí que está no ar. O que pode ser feito para os clubes capixabas saírem definitivamente da Série D? Qual é a sua ideia? Qual é a sua sugestão? Qual é a sua opinião? Porque criticar, todo mundo critica, mas na hora de opinar e dar uma sugestão, nem fica um monte de gente em cima do muro. Então eu quero saber a opinião do nosso telespectador. Primeiro, pelo Facebook, que você sabe que é Show de Esporte, _TVE. Ou pelo telefone 36 36 46 60, que está na tela para você visualizar. Vai pintar para você o nosso telefone, o 36 36 46 60. Se você quiser mandar um WhatsApp, se você quiser mandar um torpedo, tá aqui também o meu telefone, que é o 99775 1313. Tá aí para você olhar e enxergar. 99775 1313. Para você ligado aqui no nosso Show de Esporte. Vamos à primeira matéria, eu queria aqui, porque acho que vou mudar um pouco aqui o nosso esquema, o script. Qual é a matéria que eu chamo aí, produção? A primeira matéria. Então vamos falar do Vitória. O Vitória que venceu o Vilavelense. Vamos acompanhar com o Rui Monte. Você que fez a reportagem, Rui? Voltou a ser repórter? Eu tô aprendendo, né? Mas quem sabe mais a hora não espera acontecer, Rui Monte. Vamos lá, o Vitória de virada, é isso? Virada. No ninho da águia. 4-1. Vamos lá, vamos acompanhar. Simbora. O Vitória só alegria na Copa Espírito Santo. Em mais uma partida pela chave Centro-Sul, o Vitória venceu o Vilavelense por 4-1.
Apesar da goleada da equipe alvianil, quem abriu o placar com apenas 1 minuto de jogo foi o Vilavelense, com gol de Rodolfo. Aos 23 do primeiro tempo, começou a reação do Vitória, com o gol de empate do atacante Hércules. Aos 44, gol contra de Edivarley e 2-1 para o Vitória. No segundo tempo, só deu Vitória e novamente pelos pés de Hércules. O atacante marcou aos 23 e aos 26 minutos. Com 2 jogos disputados e 2 vitórias somadas, o Vitória tem 6 pontos e já acumula 5 gols de saldo. Já o Vilavelense, que fazia o jogo de estreia, com a derrota, foi direto para a lanterna. O nome do jogo foi o Hércules. Aí minha pergunta para o Rui Monte, que comentou esse jogo pela Rádio Espírito Santo e também fez as reportagens aqui pela TVE. A minha pergunta é a seguinte: o Hércules é mais forte do que o Sansão? Olha, pode não Porque ele ser foi mais... o nome do jogo. Pode até nem ser mais forte que o Sansão, mas que ele é mais jogador que o Sansão. Ele fez os 3 gols belíssimos de oportunismo. Atacante que não perde a oportunidade quando está na cara do gol. Às vezes não joga porque não jogam para ele. É jogador que se jogar para ele é fria. É porque aquele detalhe, da Maravilha, é quebrador, bate na canela. Mas na hora do gol, Na hora do gol, Nunes, mesma coisa, é quebrador e tal, na hora da pum. Não é não, Flávio? Com certeza. Hein, Meu Léo? xará que jogou no Fluminense Olha também aí, era ó. outro. O goleador tem um cheiro do gol. né? A bola sobra. O Flávio que jogou no Fluminense. É. A bola sobra para ele. Ele não faz nada o jogo inteiro, espirra na área, sobra para ele. É o goleador, é a marca do goleador. Verdade, o Hércules ele é dessa maneira mesmo. Ele tem faro de gol, cheiro de gol. Joguei 2 ou 3 anos com ele, entendeu? Brinquei aqui agora que ele tem muitos gols lá no DVD dele com passe meu, entendeu? E ele é desse tipo mesmo. Ele, se der brecha ali, ele Com ele é bola na rede. Com ele é bola na rede. Não tem lero-lero nem mamanhoqueiro. Com ele é bola na rede. E o Rui Monte, voltando às suas origens, deixando de ser comentarista, e ele fez aquele trabalho, porque o Rui Monte é o garimpeiro da notícia, é o garimpeiro da informação. Rui Monte agora acompanhando, ouvindo também os jogadores do Vitória e do Vilavelense. Vamos lá, Rui. A vitória de 4-1 do Vitória sobre o Vilavelense trouxe a tranquilidade de um time que se preparou para vencer o seu jogo de estreia. E um dos destaques foi o zagueiro Marco Antônio. Marco Antônio, é uma vitória que já dá, assim, um pontual de que o Vitória veio disposto a ganhar esse título, né? Com certeza, né? Acho que a partir do momento que a gente entrou na competição, a gente entrou com esse objetivo, né? Acho que toda competição que o Vitória entra, acho que tem que entrar com esse pensamento, né? E a gente tá aí, né? 2 jogos, 2 vitórias, era o que a gente tinha planejado antes da nossa folga, né? E agora semana que vem, eu tenho certeza que o professor vai dar uma ênfase mais na parte física que a gente está precisando, que a gente ainda não está 100%, para que no jogo contra a Desportiva, né? A gente esteja mais preparado. Quer dizer que o foco é ganhar o título. O foco é ganhar o título, né? Acho que a gente não pode entrar na competição somente por entrar, né? Foi assim na Série B, a gente entrou para ganhar e graças a Deus a gente conseguiu. E o nosso objetivo, lógico, respeitando os outros adversários, mas é de vencer essa Copa Espírito Santo também. A equipe deles tem alguns jogadores leves e a gente sentiu alguma dificuldade na mobilidade ali do meio. Mas aí depois o Fábio teve a leitura do jogo, conseguiu mudar o nosso esquema tático, a gente conseguiu impor o nosso ritmo e aí a gente conseguiu vencer. A gente não venceu bem, a gente ficou devendo pra gente mesmo, mas os 3 pontos vieram, importante agora trabalhar, ter uma semana de folga e encarar o Serra aí e buscar mais 3 pontos. Pois é, e um dos jogadores que retornou ao time do Vitória, ele foi emprestado para a Desportiva, mas voltou e voltou bem. Já começou ganhando, né, Luan? Graças a Deus conquistamos mais 3 pontos, né? Segunda vitória no campeonato, disparamos na liderança. E agora é focar já no próximo jogo, na próxima rodada, já é conquistar mais 3 pontos para distanciar mais ainda. Dizem que a camisa 9 é a camisa que tem cheiro de gols. E o Hércules marcou 3 dos 4 sobre Vitória. O Hércules tá rindo à toa, mas artilheiro é para isso mesmo, né? Estou muito feliz, né,
pelos gols marcados na partida de hoje. Acho que Deus me abençoou hoje, eu tive a oportunidade de fazer 3 gols. Uma vitória importante pra gente, a gente vinha falando isso durante a semana, que a gente precisava vencer esse jogo, porque na próxima rodada a gente ia folgar. Então a gente folga com a liderança aí até essa rodada de hoje. Então estou muito feliz, agora é trabalhar mais forte ainda, próximo jogo. Focar para ganhar o título? O pensamento é esse, né? Nós vestimos uma camisa de peso, de tradição, um clube que é centenário, que está acostumado a ganhar títulos. Então o pensamento não é diferente. Quem veste a camisa do Vitória tem que vir para cá pensando em ganhar títulos. É isso aí. Rui Monte, parabéns pelo trabalho, resgatando lá o que você começou como repórter e batendo esse papo bacana com o jogador. E o Hércules feliz da vida, né? Mas eu também tenho que destacar o Gabriel, viu? Esse é o cabeça pensante da equipe, jogador maravilhoso. Ele é um volante, é um segundo volante, mas a bola passa por ele em todas as jogadas. Todas as jogadas, a bola passa pelo... E o Vitória é interessante. Eu comentei antes de começar o jogo que eu não achava muito interessante dos Santos de volante, porque ele é um excelente zagueiro. Mas como volante, ele passe dele é limitado. E não deu outra. Com 15 minutos, o Fábio Henrique tirou ele, botou um garoto lá, o Andinho, acabou o jogo. Matou o jogo, acabou. Vitória deitou e rolou. Agora, o time do Vilavelense tem muitos garotos que eu gostei. Um time bom. Teve uma bola na trave, teve um pênalti desperdiçado. Jogou o jogo. Até diz que eu não vi muita porradaria no jogo, não, mas a vitória do Vitória foi incontestável. Bom, Rui Monte, olha, o programa aqui está com muita moral, Léo, Flávio, porque nós estamos no nosso site, hein? tve.es.gov.br. No YouTube é o mesmo endereço do Facebook, ou seja, TV Educativa ES. Olha nossas ferramentas, estamos chegando para o Espírito Santo, pelo Brasil e pelo mundo afora. É verdade. Que beleza. Então vou repetir no site tve.es.gov.br. Agora o mesmo endereço tanto no Facebook como também no YouTube. TV Educativa ES. Show de bola. Um detalhe, o Sidney Marques, ele é um capixaba que está nos Estados Unidos, em São Francisco. Semana passada eu conversei com ele, eu estava no jornal, ele acompanhou o show de esporte pela internet. Olha aí, que sabia? beleza, show. Em São Francisco. Bacana. Era para ter te lembrado isso, mas eu esqueci de falar isso para você semana passada. Eu perguntei aqui ao Flávio Anunciata o seguinte: ô Flávio, dá um currículo seu aí, pro telespectador, pro torcedor do Rio Branco, sentir a sua trajetória no futebol. Ele falou: Ferreira, quanto tempo tem um programa? Eu falei: 1h30, não vai dar. Não vai dar. Já vi que ele também tira sarro, viu? Mas é legal. Ferreira, eu sou um contemporâneo do futebol, da época do futebol, que o Brasil jogava futebol. Romântico, né? Romântico. E é assim que meus times jogam. Pra você ter uma ideia, eu era auxiliar do Moisés em 1985, o Bangu foi vice-campeão brasileiro. Entendeu? Trabalhei no Brasil, no Goiás, em 96. Trabalhei no América Mineiro, não lembro o ano. Trabalhei no Ipatinga. 12 anos de mundo árabe, somente em 2 clubes, que é um recorde. Eu trabalhei 4 anos nos Emirados Árabes e 7 anos na Arábia Saudita no mesmo clube. Coisa que ninguém conseguiu. Nenhum estrangeiro conseguiu na Arábia Saudita. E por acaso, esse ano me ligaram pedindo para mim voltar, mas eu já tinha um compromisso com o Maurício Duque, né, do Rio Branco. Recusei. No Rio, quase todos do interior e da capital, com exceção dos 4 grandes, que é muito difícil entrar. Quer dizer, é uma trajetória longa que... Trabalhei no Rio Branco, 2010, 2011, fiz uma parelha com o Toninho Andrade, né? Quase subimos para a Série C, porque fomos garfados lá contra o Madureira, deram um pênalti aos 48 do segundo tempo. E eu estava transmitindo esse jogo aqui pela Rádio Espírito Santo e compartilho com você. Meteram a mão no Rio Branco, roubaram, a palavra é essa, roubaram do Rio Branco. Verdade, tá? Verdade. Era pra gente ter subido naquele ano para a Série C. E todo ano converso com o Maurício, às vezes é um jogador, é outro, tem um namoro já antigo, mas aí eu tô num time aqui, tô num time ali. Estava até falando com o Léo que o Hércules foi meu jogador em 2011 lá no Rio de Janeiro. Tremendo de um jogador, tremendo de um caráter, entendeu? Trabalhei na América, Bangu, São Cristóvão. Tem uma história bacana então, hein? Tem uma história bacana. Olha aqui, ó, inclusive, já começou a bombar aqui a participação de telespectadores, por exemplo, o Pica-Pau,
que trabalha no Banesp, trabalhei com ele há 30 anos atrás, no Mercantil do Brasil. Boa noite, Ferreira Neto, parabéns pelo programa. Dê um abraço no Léo, sou torcedor da Desportiva. Felicidade também pro Flávio, que hoje está no Rio Branco, enchendo sua bola aqui, Rui Monte. Ele diz o seguinte, mais uma vez o Estado do Espírito Santo fica fora de uma competição. Faltou investimento. Enquanto isso não acontece, o nosso futebol vai de mal a pior. Agora, de contrapartida, o Flávio, antes de começar o programa, o Flávio Anuziata, ele me dizia o seguinte, Ferreira, o Estado do Espírito Santo é um celeiro de bons jogadores, de bons valores, é um celeiro, o Estado do Espírito Santo é rico em jogador de futebol. E é mesmo, o Flávio? Com certeza, o Espírito Santo... Quero ouvir você também, Léo. É um dos estados que mais exporta jogadores aí, e famosos, jogadores de seleção brasileira, Carlos Germano, Giovani... Sávio e... Maxwell, né? Nossa, você vê no basquete... Tem o Anderson. Tem vôlei de praia. Tudo. Futebol de areia. O estado do Espírito Santo é um celeiro do esporte no Brasil. Entendeu? É um estado que é perto do Rio de Janeiro, é perto de Minas, São Paulo. É um estado rico e o futebol aqui é pobre, gente. Não dá para entender, né? Não, meu amigo Rui, no Norte, no Nordeste, era a mesma situação que passa o Espírito Santo hoje. Eles se conscientizaram, a televisão começou a dar apoio, transmitiu os jogos do estado na grade do horário, e quem quiser ver outro jogo, compra um pay-per-view e vê. É verdade. Eu como carioca, eu tenho mais informação no jornal, na Tribuna e na Gazeta, desculpa, não sei se pode falar o nome, claro, dos clubes carioca do que eu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem uma página que fala do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, acabou. Aqui não, aqui eles dão um ênfase tem hora enorme. Que a gente pensa que está no Rio de Janeiro. E por que uma empresa de grande porte vai investir na camisa dos clubes aqui? Não sai na imprensa escrita, não sai quase nada na televisão, eles não têm interesse. E você, Léo? Nós temos bons valores, Léo. Você que foi ex-jogador e agora está numa nova função como treinador da Desportiva Ferroviária, Léo. Com certeza, temos ótimos valores. Eu, por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, fiz um estágio no Rio, no Fluminense, fiquei uma semana lá. Os treinadores, até mesmo o diretor da captação lá, falou que eles querem vir aqui no estado, buscar jogadores, buscar novos valores, porque eles sabem que aqui eles encontram. Agora, por exemplo, saiu a Liga Desportiva, o Heron, que hoje é titular na base nos juniores do São Paulo. Tem o William, que há 3 dias atrás foi para o Grêmio. Quer dizer, eu acho que falta um pouco mais de investimento, um pouco mais não, muito mais investimento aqui, porque aqui a gente tem grandes valores aqui e tenho certeza que a gente só tem a crescer. Olha, eu quero mandar um carinhoso abraço para uma torcedora ferrenha do Rio Branco, a Laudiceia, da torcida Comando Alvinegro, que está pedindo para o Ferreira Neto mandar um abraço para ela e para toda a torcida, a nação Capa Preta, principalmente a torcida organizada Comando Alvinegro. Um grande abraço a você, obrigado pelo carinho da audiência, deve estar feliz, com um sorriso de orelha a orelha, pela vitória maiúscula do Rio Branco contra a equipe do Linhares, que nós vamos conferir daqui a pouquinho. E eu quero continuar debatendo esse assunto, hein? Qual é a sua opinião? Qual é a sua sugestão? Criticar é fácil, mas o que você acha? Como é que nós podemos sair da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro? Essa é a nossa pergunta para você. Você pode mandar pelo Facebook, você pode também participar conosco pelo nosso telefone convencional, que é o telefone 36 36 46 60, tá aí para você visualizar na telinha, ou então você mandar um WhatsApp aqui para o Ferreira Neto ou um torpedo no 99775 1313. Já que falamos do Rio Branco, vamos acompanhar a vitória do Brancão. Poxa vida, hein, rapaz? Que é isso, hein? 5-0. Chocolate, então. Chocolate. Vamos lá, vamos acompanhar o Rio Branco vencendo a equipe do Linhares. Amigos do programa Show de Esportes, você vai conferir a goleada do Rio Branco, 5-0, gols marcados por Madison 2, Wagner 2 e Ivan 1, e é claro, a estreia da camisa nova, a camisa laranja, uma homenagem ao Rio Doce. Confira os melhores momentos aqui no programa Show de Esportes. Com muita facilidade e fazendo um excelente primeiro tempo, o Rio Branco não tomou conhecimento da equipe linharense. A primeira chance foi do Linhares com Cássio. Rio Branco chegou com perigo em chute de Madison.
Cobrança de falta e Lucão coloca para escanteio. Novamente o goleiro do Linhares faz milagre neste lance. Wendel chuta e Jaime salva o Rio Branco. Madison passa para Wagner, que bate de primeira no ângulo do goleiro. Confira na câmera exclusiva. 1-0 Rio Branco. Um abraço, mãe, pra você. 41, Tiquinho é derrubado. Pênalti para o Rio Branco. Na cobrança, Madison faz o segundo. Festa da torcida. Vamos, Brecão! Vamos, Brecão! Vamos! Gagai perdeu chance incrível para o Linhares. Paulo Roberto toca para Wagner, que faz 3-0 Rio Branco. Nós temos que manter o ritmo, temos que manter a pegada. E estamos precisando um pouquinho mais do nosso camisa 10, que ainda não entrou no jogo. O nosso time é muito dependente dele. Está conseguindo manter o posicionamento e rodar a bola rápido. Isso está facilitando a nossa equipe para chegar com tranquilidade para finalizar em gols. E, graças a Deus a gente conseguiu fazer a primeira parte, um resultado bem favorável, e agora tem que voltar ao segundo tempo para manter essa mesma pegada. No segundo tempo, o Rio Branco aumentou o ritmo e teve outro pênalti ao seu favor. Madison cobra com categoria e faz o quarto gol do Rio Branco. Confira pela câmera exclusiva a comemoração de Madison. Ramon toca para Ivan, que domina e chuta para marcar o quinto gol. Placar final: Rio Branco com a estreia do novo uniforme 5, Linhares 0. E estreia, independente das circunstâncias, né? Bate aquele medo, aquele receio, a equipe que está se formando. Mas a gente sai muito feliz, a gente imprimiu um ritmo muito bom, os gols foram saindo naturalmente, né? O primeiro tempo, os primeiros minutos alternamos um pouquinho, mas depois os gols foram saindo e graças a Deus a gente fez uma bela vitória. Há uma boa representação que a gente vem fazendo durante a semana, durante os treinos, muito pesado, muito focado mesmo que a gente estava. Mas assim mesmo, eu não esperava fazer gols, mas porque eu sempre vim conectando a equipe deles, é uma equipe muito boa, muito qualificada dentro de campo. E agora é trabalhar durante a semana agora pensando no Real Noroeste. 3 erros que cometemos e eles fizeram. 3 chances claras, nós não fizemos. Então aí resultou esse placar, né? Mas tem condições, Linhares tem condições de crescer na competição. O detalhe é o seguinte, eu estava prestando atenção nessa matéria ali. Ô Flávio, você que é o treinador do Rio Branco, o seu jogador ali, centroavante, o Wagner, disse o seguinte, não esperava fazer 2 gols. Pô, mas que é isso? Pois é, Ferreira, até falei com ele hoje lá no treino, falei, rapaz, como é que tu fala que não esperava fazer o gol? Tu é o nosso homem gol, tu tá lá para fazer o gol. Aí ele falou, não, professor, que ele me fez uma pergunta lá que não botou no ar e eu, entendeu? E só ficou a minha resposta, ele ficou... Olha aqui, ó, primeira pergunta para você, Léo. Léo, sábado estaremos lá em Itapimirim. É o Kleber que está mandando, ele quer um time ofensivo. E ele pergunta quem é que vai entrar no lugar do William. Bom, ainda é o Kleber. Boa noite, Kleber. Bom, eu ainda não sei, né? A gente tem uma semana toda de trabalho pela frente. O Erwin vem treinando muito bem, entendeu? Ele pode ser o possível ali, que seja entrar no lugar do William. Mas ainda, como eu te falei, eu não sei, essa semana vai dizer. E assim, ele pode ter certeza também que time retrancado não é comigo, entendeu? Eu estou começando agora como treinador e, assim, se tiver que ser dispensado de algum clube, vai ser porque botou o time muito ofensivo, porque esse negócio de retranca, do jeito que eu gostava, assim, e do jeito que o futebol eu acho que ele deve ser, eu não gosto muito não sou muito fã não. Beleza, olha aqui, boa noite, Ferreira Neto, estou ligadinho aqui no programa, o programa é show, não fica devendo a nenhum programa em rede nacional. Sou torcedor da Desportiva, manda um abraço pro Léo, só que ela não botou o nome dela, só que ele mandou torcedora, como tem torcedora, né, a Desportiva, né, como tem mulher que acompanha a Desportiva Ferroviária. Tá bombando aí, Rui Monte, manda aí. Olha, o Mário Sérgio, a diretoria precisa trabalhar com mais seriedade e fazer contratação certa. Abraço para todos vocês, para nós, né? Gilmar Meireles, fazer resultado dentro de casa e não depender dos pontos fora de casa. Isso aí é uma das orientações para sair da Série D. O Hold diz o seguinte, acho que deve ser contratado mais jogadores experientes e os times devem fazer o dever de casa. Agora, ele pergunta para o Ferreira, por que o Rio Branco trocou a cor de camisa em homenagem
ao desastre de Mariana, Ferreira? Quem pode responder aqui é o treinador do Rio Branco, o Flávio. Falar nisso, a camisa de muito bom gosto, tá? De muito bom gosto. Eu sou um pouco tradicionalista, entendeu como é que é? Conservador. Eu sou um pouco conservador, mas eu acho que a gente tem que viver no clima da atualidade. Não é isso? Camisa bonita, por sinal. Camisa muito bonita. A iniciativa do Rio Branco de fazer essa parceria é justamente para... Isso está em âmbito nacional, viu, Ferreira? Sim. Isso é para chamar a atenção, isso não pode ficar esquecido, não pode ficar para trás. Isso foi o maior desastre ambiental do mundo. E essa... Cor. Não, aqui é o Últimos Refúgios. O Rio Branco fez uma parceria, que é um instituto que está trabalhando em cima disso. E cada camisa do Rio Branco que é vendida, tem um valor, um percentual de cada venda, acho que são R$16,50. Agora, por que a verde? Isso aqui é o valor do desastre. E a verde é a esperança que tudo volte ao normal. Por isso que a camisa do goleiro é verde e isso aqui é da cor. Isso aqui é de uma foto de alta resolução do Rio mesmo, que está aqui. Legal, tá aqui. Essa aqui é do goleiro. É do goleiro, a verde é do verde goleiro. que eu te quero, verde Exatamente, da esperança. para que tudo volte como era. Ferreira Neto, tô assistindo, parabéns pelo programa, sou Desportiva Ferroviária, quem manda o recado é o Tiago, que trabalha conosco na Rádio Espírito Santo, um dos grandes comunicadores do rádio brasileiro. Tiaguinho, você é bola cheia, sou seu fã de carteirinha. Grande Tiaguinho, uma hora dessa, eu sei que você é apaixonado por futebol, vou trazer aqui pra gente debater também contigo o futebol, que é a alegria do povo. Olha, tá bombando geral. Agora aqui quem manda também um recado é o meu amigo Alexandre, que é meu parceiraço, meu padrinho, torcendo aí mais do que nunca pela Desportiva. Já vi a Desportiva em Rio Branco na primeira divisão. Morro de saudades. Poxa, recordar é viver, né? Ninguém aqui é professor de história, ninguém aqui é museu para ficar vivendo de passado. Mas nós temos como resgatar essa história ainda, Léo, começando por você agora, que é o treinador da Ativa. Temos sim, com certeza. Eu peguei a década de 90 ali, era torcedor da Desportiva, casa cheia ali, o torcedor realmente ele gosta de ir, quando tem um bom espetáculo, o torcedor comparece, e eu acho assim que tem como sim a gente tá resgatando esse nosso futebol, entendeu? Eu acho que dependemos de poucos detalhes, pequenos detalhes, para que isso aconteça. E você, Flávio? Com certeza. Eu até vou fazer um apelo aqui, primeiro para o torcedor do Estado do Espírito Santo. Como a gente estava comentando aqui, o Estado tem torcedor que gosta de futebol. O Flamengo vem jogar aqui, lota o estádio. O Vasco vem jogar aqui, lota o estádio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é clamar o torcedor que venha prestigiar o futebol capixaba. Porque fazer o futebol no Brasil hoje é caríssimo. É verdade. E as receitas são pequenas. Então você não tem como fazer um futebol, né, de primeiro nível sem receita. O torcedor tinha que começar a vir aos estádios, né, e exigir que a televisão deu apoio, a imprensa deu apoio, não digam em vocês que vocês são, né, abnegados aqui no futebol, que o Ferreira Neto tem um programa de manhã, detalhe, o Rui, entendeu? Mas para a gente passar esses jogos ao vivo na televisão, para a gente poder angariar mais dinheiro para os clubes se fortalecerem, para trazer jogador de primeira linha. E você falou uma situação agora do Flamengo, Rui, eu não tenho dúvida nenhuma, Léo, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, vocês três e o telespectador também. Se o estádio Kleber Andrade, porque pensaram pequeno, eu não penso pequeno, se for pensar pequeno, eu prefiro nem dormir. Verdade. Tá? Se for para pensar pequeno, se for para sonhar, sabe, pequeno, não preciso nem dormir. Se o estádio, porque, vamos fazer um estádio para 18, 20 mil torcedores, porque Rio Branco Desportiva, não tem torcida, o futebol capixaba tá ruim e não sei o que, pai, tal. Na decisão deu 16 para 17 mil pagantes lá no Kleber Andrade. Alguém tem dúvida aqui, se esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o valor do ingresso é R$160 a inteira, 80 meia. Capacidade para o estádio para 19 mil. Se esse estádio tivesse capacidade para 30 mil a 35 mil torcedores, se o ingresso fosse a R$60 e a 30, quem tem dúvida aqui que não estaria lotado esse jogo? Com o apelo agora do Diego. E o apelo da torcida do Flamengo. Não precisaria nem de torcedor do Rio de Janeiro, do Flamengo, vir para cá. Que só o torcedor do Espírito Santo ia invadir aqui no Kleber Andrade. Será que eu estou falando besteira, Rui? E por que não pode invadir também com os nossos times? Claro! O Flávio citou um exemplo agora que eu venho contestando. A nossa televisão rainha do Espírito Santo, eu tenho que falar, posso falar o nome? Fica à vontade. A TV Gazeta, que
que promove o Capixabão, acabou com o programa de esporte local. Acabou com o programa de esporte local. Ontem, eu li a tribuna, hoje, aliás, não deu uma nota dos times do futebol daqui. Uma notinha, desse tamanho assim, não deu. Como é que você vai fazer o futebol? É vergonhoso, né? Hein? É vergonhoso. Até as Olimpíadas. E daí? Quando não tem as Olimpíadas, tem os clubes da Europa. Ora, dá uma página com o futebol europeu, dá uma página com o Vasco, uma página com o Flamengo. Ué, e nós, como é que ficamos? Por exemplo, nós fizemos um jogo de vida ou morte que foi contra o RT em casa. Nessa semana nós conversamos, porque não teve nenhuma imagem, entendeu? Você pega na hora do almoço, assistindo a televisão, aparece ali. E hoje ali o estádio Engenharia, a imprensa chega ali hoje, dá para fazer boas imagens, um bom campo, um bom lugar de trabalho, entendeu? Facilita para a imprensa, só que infelizmente isso não está acontecendo. Quer dizer, como que eu vou num jogo se eu não sei, às vezes, nem o horário do jogo? Aí entra, Léo, o patrocinador. Como é que o patrocinador vai investir num clube se os jogadores não podem mostrar a marca e eles fazem um 3x4 para não aparecer a placa lá atrás? Isso está de brincadeira, cara. Brincadeira, Ferreira. Olha, eu vou falar um negócio aqui para vocês, eu não quero ser enjoado, eu não quero ser contestador, não sou o dono da verdade, nem tenho a pretensão de ser dono da verdade, mas falta muito compromisso, muita responsabilidade. Tem muita gente que não ama o Espírito Santo, que está dirigindo veículos de comunicação, que não tem compromisso nenhum com o Estado do Espírito Santo, com o esporte da nossa... Não estou falando em futebol não, tá? Eu estou falando de vários segmentos. Geral, né? O esporte de uma maneira geral. No esporte, não, no esporte, futebol e esporte e até em outros segmentos. Tem muita gente que quer ver esse Estado aqui afundado, principalmente no futebol. Não dá para entender isso, cara. Por exemplo, eu estou aqui, o Luiz tem muito mais experiência do que eu, tem muito mais tempo de rádio, de televisão do que eu. Estou há 38 anos fazendo rádio e 28 fazendo televisão. E estou aí, meu compadre, graças a Deus, estou batendo escanteio e saio para cabecear ao mesmo tempo, né? Porque eu já vi muita gente por aí entrando pela porta da frente e saindo pela porta dos fundos. Então não é brincadeira não. Então tem que saber respeitar a trajetória desse cidadão aqui, tem que saber respeitar a trajetória de um Jorge Bueri, do Wilson Caulite, entendeu? Profissionais que até estão fora do rádio. Paulo, tem um monte aí, eu vou ficar até amanhã falando. Entendeu como é que é? Porque na nossa época nós tínhamos 4 emissoras fazendo futebol no rádio, hoje só tem a Rádio Espírito Santo. Nós tínhamos a Rádio Capixaba, a Rádio Vitória, a Rádio Gazeta e a Rádio Espírito Santo. Nós transmitimos tudo, vôlei, basquete, futebol de salão, tudo, 15 repórter em campo. Tudo. 15 repórter em campo. A gente começava a trabalhar às 7 horas da manhã, um clássico, Flávio, um clássico entre Rio Branco e Desportivo. A gente fazia o almoço 7 horas da manhã, mas não, café da manhã, Rui. Café da manhã. Eu cansei de estar no Hotel Cannes ali, cobrindo, o Rio Branco se concentrava lá, e a Desportiva, na época, concentrava lá em Jardim América. Eu cansei de ficar acordar às 6h30 da manhã para saber qual era o primeiro jogador que ia descer para tomar o café, e eu, na hora, já entrevistava o jogador. Você sonhou que você vai ser campeão? Isso era 7 horas da manhã, entendeu? Então falta muito compromisso, não tem compromisso. Tem muita gente que não tem compromisso com o Estado do Espírito Santo, infelizmente. Mas deixa eu falar de coisa boa aqui, deixa eu mandar um abraço bacana, porque essa turma aqui tem compromisso com o Espírito Santo. Lá no Bar do Cabeça, lá em Cristóvão Colombo, tá o Cabeça, tá o Barrense, tá a esposa dele, a Dona Preta, tá todo mundo, pessoas que vão a campo de futebol. Não ficam com o bubu no sofá e reclamando do futebol capixaba, não. Quero mandar um abraço também muito especial pro Luiz Carlos Norbim, que é um outro fanático pelo futebol capixaba. O Maurício, lá do Bar Maracanã, amigo do Rui Monte, em Novo México. Ao Jorginho Bueri, a esposa Cristina, o Wilson Caulite, o Alexandre de Ciferro e a Dona Ivone, a esposa dele. São pessoas que gostam do futebol, que gostam do esporte. Tem muita gente ainda que quer ter a oportunidade de ajudar. Que às vezes é o que você falou, tem emissora. Aqui não. Lá na TV Capixaba no trabalho, na filosofia nossa não pode mostrar. Pô, tu não vai mostrar o anunciante na hora que tem que mostrar. Uma vez a Neymara Carvalho chegou aqui, ela tinha sido 5 vezes campeã do mundo. A primeira vez que a Neymara foi campeã, o jornalista disse que era sorte dela. Ela falou, foi sorte. Aí ela foi bicampeã mundial. Pô, sorte. Tricampeã mundial. Pô, essa garota joga na loteria esportiva. Joga na Mega Sena. Joga na Mega Sena, então, essa menina. E outra coisa, a Neymar não precisou aprender a pegar onda no Havaí, não. Ela aprendeu aqui na Barra do Jucu, ó. Foi aqui na Barra do Jucu. A Neymara chega no aeroporto aqui, eu vou entrevistar a Neymara, aí uma determinada emissora chegou lá, você tira o boné. E a camiseta não pode, não. Eu falei, Neymar, não dá entrevista não, Neymar.
Agora que seu anunciante, seu patrocinador, seu apoiador está querendo aparecer, você vai esconder? Não, você está certo, Ferreira. Vou dar entrevista a você e não deu às outras emissoras. E tá errada? Não tá, não. Que é isso, cara? Não sabe dançar, sai da pista. Vai, Rui, fala aí. O grande problema nosso também é exatamente esse aspecto que aborda o torcedor. Parece que não. Eu ia falar isso agora que o Ferreira falou. Lá na Desportiva a gente vê muito isso, né, Léo? Lá na Desportiva, eu não acompanho muito o Rio Branco, porque o Rio Branco é lá no BI, mas quando eu cobria a Desportiva, via isso. O jogador ia dar entrevista, o cinegrafista fazia 3x4 e mandava ele esconder o Unimed, o Serdel. Pô, para com isso, cara. Como é que o empresário vai investir se ele não tem retorno? Não é verdade? Então, eu acho que essa tem que acabar, isso a gente tem que pôr um fim nisso, tá entendendo? Aqui, a televisão que faz o capixabão não dá cobertura à Copa Espírito Santo, porque quem faz a Copa Espírito Santo é outra televisão, aí a televisão que não faz o capixabão não dá cobertura ao capixabão, porque quem dá é outra. É uma brincadeira. Deixa eu mandar um abraço pro Jota Oliveira, companheiro nosso da Rádio Espírito Santo, Jotinha, que também está acompanhando o nosso programa, enchendo a bola aqui do programa, viu? Boa noite, Ferreira Neto, quem fala aqui é o Vinícius, do bairro da Penha, sou fã de carteirinha do programa, tá faltando investimento no futebol capixaba. Um outro detalhe que eu estava acabando de esquecer, que me fugiu na hora da minha linha de pensamento, na linha de raciocínio. Sabe o que é, Rui? Você já trabalhou no Rio de Janeiro, você sabe. Eu me recordo quando eu estava, já contei essa história, não quero ser repetido, mas vou repetir outra vez. Eu estava trabalhando, Léo, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e o Kleber Leite era o chefe da equipe. E eu estava na Rádio Tupi e eu cobri o Botafogo. Saí ali do bairro dos Livramentos, cara, ia lá para Marechal Hermes, era uma viagem para ir e voltar. E aí, rapaz, um belo dia, no treinamento coletivo, o apronto pro clássico, para decisão final entre Fla-Flu, eu fui cobrir o Flamengo porque o Fernando Luiz ficou doente. E aí mandaram um outro repórter para cobrir o Botafogo e eu fui cobrir o Flamengo. Aí nós tínhamos um programa na rádio e o Kleber estava apresentando o programa. Aí o Kleber falou, agora vamos até a Gávea com o Ferreira Neto para dar o destaque do Flamengo. Aí eu entro bem assim, Zico tá fora da decisão de domingo, sentiu a virilha e tá fora. Pá, entrou o comercial, nós tínhamos um aparelho que a gente falava diretamente com o estúdio. O meu técnico falou, rapaz, o Kleber quer falar com você. Aí eu peguei, rapaz, você tá ficando louco, rapaz. Você tá doente, você tá débil mental, rapaz. Você tá tirando 80 mil torcedores, rapaz, do estádio, rapaz. É decisão, rapaz. Volta aí, fala que Zico vai jogar, você tá ficando doido, rapaz. Você tá maluco, rapaz. Aí eu me assustei, rapaz, pensa grande, não pensa pequeno, não. Falou assim comigo, rapaz. E eu falei, poxa, é verdade. Aí eu voltei e falei, olha, o Zico sentiu, mas olha, o doutor, por favor, eu tive que fazer. Eu tinha que fazer uma fantasia para acertar. E Deus foi tão bom comigo que o Galinho foi pro jogo. E o Flamengo foi campeão. Com 2 gols destacando. É mole, cara? Então é que eu tô te falando. Isso que eu tô dizendo. Vai pro Rio de Janeiro, esquece de falar do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense e fica falando do Atlético e do Cruzeiro. Vai para Minas e fica falando lá em Minas Gerais do Cruzeiro, do Flamengo e do... doutor, é por isso que eu tenho esse espírito. Minha escola de jornalismo foi futebol carioca. E você não é nem capixaba, né, Rui? Eu não sou nem capixaba, mas eu morro por isso aqui, cara. Agora, eu queria bater um papo com esses 2 treinadores que eu estava lendo uma crônica de um companheiro nosso lá de São Paulo, no estado de São Paulo, que ele está dizendo o seguinte, que a cada ano que passa é um absurdo o índice de técnicos demitidos no Brasil. E eu fico cá pensando, pô, os treinadores, eles precisam ter um pouco mais de garantia nos seus contratos, eles precisam ser mais preservados, né? Recentemente o Duílio comandou quantos jogos? 2, eu acho. 2 do Itapemirim. Foi demitido hoje. Lá do Itapemirim. Quer dizer, não pode. Agora, eu acho que o técnico, aqui no Espírito Santo, o Flávio, é uma verdade. Preciso se reciclar mais. Fiquei feliz de saber que você foi no Rio, passou uma semana. Os treinadores daqui precisam sair lá fora um pouco, ver como é que é. Não é para chegar aqui cheio de banca e pôr, não, mas apenas para o aprendizado. Porque eu acho que o treinador, nos meus 53 anos vivendo no futebol, vendo técnicos, desde Gentil Cardoso até Flávio Anunciata hoje, e eu conheci todos eles, convivi com todos eles, Paulo Amaral, Zizinho, Gentil Cardoso, Alfredo Gonzalez, o Strick, Mário Travalini, Paulo Amaral, entendeu? Paraguai, os técnicos, enfim. Então,
que eu quero dizer é o seguinte, o técnico não precisa ser o gênio da bola, não. Porque o Ferreira entende futebol, eu entendo. O técnico precisa ter 3 coisas importantes, no meu modo de ver, na minha análise. Primeiro, saber trabalhar durante a semana o grupo. Segundo, ter definição numa escalação de equipe. E terceiro, é a leitura do jogo. Pronto. Agora, acima de tudo, liderança de grupo. Não sei se eu estiver errado, os dois podem me corrigir. Não, eu concordo com você plenamente. Assim, nessa questão do treinador ter que se reciclar mais, também concordo bastante. Você pega como exemplo hoje o Vanderlei Luxemburgo, você pega esse que é do Flamengo, que não está no Flamengo agora, o Muricy, eles pararam de ganhar títulos, por quê? Estão ficando para trás. Por quê? Porque o futebol está se renovando a cada dia. Você vê o Tite parou de ser treinador, ele ficou 1 ano na Europa estudando. Quer dizer, principalmente quem tem a prática, e se conseguir estudar, colocar a teoria junto, é muito melhor, porque o futebol está se renovando a cada dia. Cada dia você tem que ter coisas novas para estar mostrando, para estar elaborando nos seus trabalhos. E a sua opinião, Flávio? Eu discordo um pouquinho do amigo aqui. Veja bem, Rui, a coisa mais importante para um treinador é ter o comando do grupo. Mas liderança de grupo, que eu sim. falei. O cara perdeu o grupo, ele está morto. Isso aí é fundamental. Isso aí é fundamental. E em relação a esse negócio de ir para a Europa, se reciclar, a gente que é da bola, o pessoal vai para lá, passa lá 20 dias, 30 dias, tirar foto com o Mourinho, com o Guardiola. Não, a questão não é tirar foto, a questão é trabalhar. Eu não estou falando... Não estou falando de tirar foto. Eu sei que tem muitos que vão lá e tiram uma foto que reciclou. Não, isso não existe. Eu, na minha opinião, eu sou vanguarda, eu sou contemporâneo. O futebol brasileiro caiu porque foi pegar lá de fora o que não presta. E o pessoal lá de fora veio aqui e pegou o que presta. Você vê o futebol da Inglaterra que era chutão? Matou a pau, Futebol da Inglaterra hoje é bola no chão. E o Brasil, que era bola no chão, tá chutando. Eu escrevi sobre isso. A Alemanha, em 1970, era cruzamento, porrada e lançamento longo. Hoje você vê o time da Alemanha tocando bola que nós levamos para lá. Agora, o que mudou no futebol? A preparação física. O jogador corria 4 km, hoje corre 12. Organização tática que o Brasil não tinha. O Brasil tinha o Pelé, tinha o Garrincha, tinha o Zico, tinha o Reinaldo, que resolvia o problema. Você botava bagunçado lá e eles sozinhos resolviam. Porque tinha espaço para jogar. Hoje não, o futebol hoje é congestionado. Você hoje tem que estar bem posicionado em campo, teu time, tem que ter uma plataforma de jogo dentro dos atletas que você tem, posicionar direitinho, entendeu? E quem tem um pouquinho mais de qualidade vai se sobrepor ao outro. É verdade. Entendeu? O que mudou no futebol hoje, na minha opinião, é a preparação física que está... Você hoje não tem tempo para pensar. Para numa bola no meio campo, chega 2, 3, te dá uma bafa. É verdade. Entendeu? Olha aqui, ó, você é nota 10, Ferreira, nota 1000, que é o Léo lá do Libanês. Um abraço, Léozinho, muito obrigado pelo carinho. Tá com a família, a esposa, estava vendo a novela, ela chegou lá e tirou para assistir o nosso programa. Deve estar tomando um vinhozinho na varanda, né, Léo? Um abraço também pro meu amigo Teixeira. Teixeira do Clube Libanês, essa turma bacana que acompanha sempre o nosso programa, o Show de Esporte. Na oportunidade também, tô mandando aqui um abraço pro Índio, meu irmão, amigo de fé, irmão, camarada, e Hoje, de manhã cedo, o Índio me mandou um torpedo, meu irmão, e eu já tinha até esquecido, porque o tempo passa muito rápido, e hoje, completando 1 ano, que nós fizemos o transplante de medula. Graças a Deus, e meu irmão está aí salvo, graças a Deus, com a contribuição dos médicos, mas, acima de tudo, também com a contribuição, as orações e a torcida de vocês, a sua telespectador. Muito obrigado por todo esse carinho aí, viu? Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, eu volto daqui a pouquinho com o Flávio, Anunciata, o Flávio, que é o treinador da equipe do Rio Branco, uma figura bacana. O Léo Oliveira, um novo treinador, saiu das 4 linhas lá, mas continua, tá fora, mas é um cara que tem um futuro bacana. E com o Rui Monte, a nossa enciclopédia, o nosso grande Rui Monte, o vivo, muito vivo. Nós voltamos daqui a pouquinho, hein? Lembrando a você, telespectador, que a nossa pergunta continua. Quando voltar do intervalo, vou passar a pergunta para você e eu quero a sua participação, tá legal? Até já! Legal, torcedor amigo, voltamos ao vivo, hein? 20 horas e 20 minutos, também conhecido como 8 horas da noite e 25 minutos, né?
Estamos ao vivo aqui nos estúdios confortáveis da TVE, com o segundo tempo agora do Show de Esporte. Mandando um abraço muito especial também para o João Silvino. Alô, João Silvino, tá bem acompanhado aí com o Cabeça e com o Barrense, acompanhando o nosso programa, o Show de Esporte. E qual é a nossa pergunta do dia? A pergunta do dia vai pintar na telinha para você visualizar, para você participar conosco, né? Qual é a sua opinião, torcedor amigo? Quero saber de você o seguinte, o que pode ser feito para os clubes capixabas saírem da Série D? O que tem que ser feito? Quero saber da sua opinião. Ligue, participe conosco. Você pode mandar pelo nosso Facebook, Show de Esporte, _TVE. Pelo nosso telefone convencional, que vai pintar na telinha também. Tem o nosso site, que é tve.es.gov.br, e o endereço também nosso, tanto no YouTube como no Facebook, é TV Educativa ES. Olha o nosso endereço aí para você. Agora o telefone é o 36 36 46 60 e você pode mandar o WhatsApp ou também um torpedo para o telefone 99775 1313. O que tem de internautas participando conosco tá uma verdadeira loucura. Rui Monte. Ferreira, o Sérgio Natal diz: o futebol capixaba precisa de investimentos e estrutura. E isso requer recursos financeiros de grandes empresas. Sem isso, o futebol capixaba vai continuar na Série D ou abaixo. Infelizmente, porque temos potencial humano para isso. Agora, o Luluca de Jucutuquara mandou um negócio interessante que eu cheguei a criticar na Rádio Espírito Santo. Ferreira, estou acompanhando vocês e vocês estão certos. Eu queria informações da regata, nem rádio, nem jornal, nem TV nenhuma cobriu. Grande abraço, eu reclamei isso na Rádio Espírito Santo. Grande Luluca. Luluca é uma figura ligada ao esporte, ligado à música, fã dos Rolling Stones, fã do Mick Jagger. Tá vendo? É um cara que acompanha o futebol desde quando estava na barriga da mãe dele. É um cara que conhece a história do futebol capixaba. É por isso que eu falo, rapaz. Tem gente que não tem. Se você pegar hoje, tem cronista esportivo aí. Tem cronista esportivo, infelizmente, que não conhece a história do Rio Branco, que perguntar quem foi Evandro na Liga Esportiva, o cara não sabe. Aí o cara quer saber o quê? Discutir comigo, com o Rui Monte. Teve uma vez, o Rui Monte sabe disso muito bem, que o rapaz deu um azar, estagiário, mas eu fui muito educado com o garoto, e o garoto querendo discutir com o Rui no ar. O cara com 2 meses de estágio, querendo discutir com o Rui. Eu falei, amigo, quando acabou a transmissão, no outro dia eu chamei no canto, eu tô falando pra você como fosse seu pai. Eu tenho idade de ser seu pai, tô com 60 anos de idade. Você tem 23 anos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Já entrevistou Pelé? Você já entrevistou Garrincha? Você já entrevistou um Papa? Algum presidente da República? Você já trabalhou no Maracanã com 180 mil torcedores? O Rui Monte já fez tudo isso. Então, garoto, peraí, vai devagar com a louça, porque o santo é de barro, né, compadre? Segura a sua onda aí. Aí vamos devagar. Mas a verdade, é essa, cara. É a verdade que aqui está tendo uma dificuldade muito grande das pessoas conhecerem a história do futebol capixaba. Até companheiros nossos que não sabem. Realmente, Ferreira tem razão. Procura saber quem é Dirmã. Não sabe quem foi Dirmã. Quem foi o presidente do Rio Branco? Kleber Andrade, teve um que me perguntou, esse Kleber Andrade era o quê? Não me perguntou. Você está entendendo? Quer dizer, a gente fica... Mas isso aí é em todo o Brasil. Tem cara que sai da faculdade que não sabe quem fundou Brasília. Não sabe quem foi Jango. Na minha redação lá uma vez, teve uma menina que não sabia quem era Jango. Mas saiu da faculdade. Sabe quem é Jango? Pensou que era jogador de futebol. Brincadeira. Mas é verdade. Não vamos muito longe, a desinformação é muito grande. Vamos longe, não. Tem gente que não sabe nem o que está escrito na bandeira do Espírito Santo. Então vamos lá, minha gente. Olha, jogos que reúne mais de 17 mil estudantes. Olha que bacana, rapaz. Educação, esporte e cultura. Olha que beleza. Vamos acompanhar essa matéria. A competição nem começou, mas a torcida já está animada. O motivo? O torneio mais esperado pelos estudantes da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, os Jogos na Rede. Esmeralda, aluna da Escola Viva de São Pedro, vai participar pela primeira vez. É muito importante porque eles nos incentivam mais a gente pegar, ficar mais ligado na matéria e tal, essas coisas. Seria muito bom ganhar, né? Mas primeiro vamos brincar assim e tal, mas quem sabe ganhar.
Já Jéssica e Roberta jogaram no ano passado e foram campeãs no vôlei de quadra com a equipe. Na primeira vez que a gente participou, a gente já ganhou em primeiro lugar, então foi uma experiência maravilhosa. E é competição mesmo, né? Competição acirrada mesmo. As equipes sempre vêm bem preparadas, então é aquela coisa bem competição mesmo. Foram campeãs aí com muito mérito. Com certeza, e esse ano, se Deus quiser, de novo. Para as estudantes, os jogos trouxeram recompensas fora de quadra também. Com o esporte, eu me tornei uma aluna bem melhor, porque assim me dava mais um gás no estudo, entendeu? E foi bem interessante. Já Jéssica espera que seja o começo de uma carreira no esporte. A gente sabe que nada é fácil nessa vida, né? Mas se Deus quiser, a gente corre atrás e consegue. Uma excelente inspiração é a nossa promessa olímpica na ginástica rítmica. Natália Gáudio começou a dar os seus primeiros saltos na escola. Eu acho que o esporte na escola é muito importante, todo mundo deveria praticar um esporte, porque a gente acaba descobrindo os talentos na escola, né? Então, na escola eu fiz de tudo, eu fiz futebol, basquete, joguei handebol, vôlei e acabei me encontrando na ginástica. Então, acho que é muito legal começar e incentivar os alunos das escolas a estarem praticando o esporte. Ela aproveitou para falar da expectativa para os Jogos Olímpicos que começam no início de agosto. Qualquer apresentação que eu estou fazendo ultimamente, que eu sinto esse calor do público, né, a torcida muito forte, eu já começo a me arrepiar, assim, imaginando como que vai ser lá, né? Lógico que lá vai estar, assim, inexplicavelmente lotado de gente, porque no evento teste já estava lotado e já foi emocionante, imagina na competição. E aí dá um friozinho na barriga, um nervosismo, mas eu estou me preparando para isso, psicologicamente principalmente, porque é uma emoção assim que é difícil de controlar. Serão mais de 2 meses de competição. 290 escolas da rede estadual de ensino estão envolvidas. Entre as modalidades esportivas, vôlei, futebol, atletismo, handebol e basquete. Não é fácil trazer uma competição dessa, uma competição educativa que envolve 15 mil atletas, 15 mil estudantes do ensino médio participam em todos os municípios do estado desses jogos na rede. Então é uma alegria muito, muito grande e foi dito, o professor falou que os jogos exigem disciplina, dedicação, e isso reflete na aprendizagem. Então é muito importante, né, para a vida, para a formação do aluno, o que ele aprende com o esporte, sobretudo com os esportes coletivos, né, e isso repercute imediatamente na vida dele na escola, eles melhoram o desempenho escolar e eu acho que sai com uma formação melhor para a vida. E em clima de Olimpíadas, para dar início oficial aos Jogos na Rede 2016, muitas apresentações de dança e ginástica, além da tradicional volta com a tocha, que acendeu a pira, símbolo máximo de competições de jogos. Para quem vive no meio esportivo, sabe que esporte é cultura, esporte é educação. É verdade. Um abraço ao secretário Haroldo Correia, pelo esse trabalho brilhante frente à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, a Natália Gáudio, toda a nossa fé, toda a nossa credibilidade, a nossa confiabilidade no trabalho dela, independente, só em chegar numa Olimpíada, ela já é uma campeã. Eu estou falando besteira, Flávio? Com certeza, já é um prêmio. Não é um prêmio? Não é um Tem, não é só ela, tem uma garota aí, a Patrícia, triatleta de natação, que é considerada a 3ª maior do mundo. Vai participar da Paralimpíada e é considerada a 3ª nadadora melhor do mundo no tempo dela, 50 e 100 metros. Olha aqui, as fanáticas pela desportiva hoje deixaram até a novela de lado, só para assistir essa conversa bacana. Bruna, Solange e Alice, ligadinhas em vocês, da torcida As Fanáticas da Desportiva. Porque como tem moça bonita também naquela torcida da Desportiva Ferroviária, hein? Pela madrugada. Quem está acompanhando o nosso programa é um cara que ama o Espírito Santo, da família uma família de reserva moral, Marcela Balri.
que é parceiro nosso aqui amigo. e também lá na Rádio Espírito Santo, do Armazém Bicicletas, Dona Terezinha, a esposa dele, Marcelo que Marcelo é uma tem uma figuraça, história para contar aqui no Espírito figuraça, Santo. Grande abraço. Tem internautas mais aí, Rui? Não. Estou aguardando mais alguns números aí que a menina já falou que vai trazer. Então, Rui Monte, vamos questionar o Léo, vamos questionar o Flavinho. Fique à vontade enquanto eu puxo aqui os internautas. A mesma pergunta para o Léo vai ser estendida para o Léo. Desportiva, está preparada para essa Copa Espírito Santo? Está faltando alguma coisa a mais? O que é que tem de novidade? Não, está preparada, né? Infelizmente aí perdemos a nossa vaga, nossa classificação na Série D, né? Para a gente ir adiante, mas rapidamente ali nós conseguimos juntar ali o que sobrou, e o que sobrou realmente foi de muita qualidade, entendeu? O que sobrou ali a maioria dos jogadores da base. Hoje a gente tem mais ou menos 80%, 70%, 80% dos atletas da base que estão trabalhando hoje no elenco profissional. E isso é muito bom, muito gratificante. E como você sabe, a Desportiva é grande aqui no estado, a Desportiva é grande no Brasil, e a gente entra nas competições para vencer. E essa Copa Espírito Santo não vai ser diferente. A volta de Rael, né? Tem a volta do Rael, alguns jogadores da base que subiram e já entraram no jogo contra o Serra, entendeu? Já estamos ali dando uma cara nova à equipe, e por enquanto essas são as novidades. Professor, Rio Branco está prontinho ou quer mais? O Rio Branco quer mais. O Rio Branco fez uma participação no Capixaba muito abaixo de suas tradições. Então a gente não pode encerrar o ano dessa maneira, né? Verdade. Eu tive uma reunião quando acabou o Capixaba, eu não vim para ser treinador, eu vim para gerenciar o futebol. Já pegamos uma equipe montada com um treinador, entendeu? Que não andou bem a coisa, trouxemos o Duílio, que também, infelizmente, as coisas não andaram bem. E eu peguei nos 5 jogos restantes. Sentei com o Maurício, quando acabou o Capixaba. Ele pediu que eu voltasse, eu falei, com uma condição. Vamos limpar e eu vou montar um time para ser campeão da Copa Espírito Santo. Como eu dei na entrevista quando cheguei, a responsabilidade do time do Rio Branco é minha. Eu montei uma equipe para ser campeão. O Rio Branco vai jogar como time grande, vai se portar como time grande e é candidato ao título. Não, e é grande. E é candidato ao título. Eu estou falando, treinador responsável pelo comando. Se a gente vai ser campeão ou não, isso depende do Papai do Céu. Mas que a gente tem time para brigar e para chegar, entendeu? E o lugar que a gente está meio baqueado lá, o presidente me deu de presente, o atleta está chegando amanhã, que eu não posso falar ainda. É o lateral? Pode dizer o nome, diz o nome sem querer. Primeira letra do nome dele. Da Costa. Da Costa. Da Costa, pronto, acabou. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Tá. Esse 5-0 já é resultado de um trabalho tático durante a semana, de jogadas ensaiadas e tal? Já é o resultado disso? Rui, a gente está montando um time novo. Estamos há um mês trabalhando. Entendeu? Uma andorinha só não faz verão. O Rio Branco vai jogar como eu gosto de botar meus times para jogar. Bola no chão, posse de bola, envolvendo o adversário, entendeu? E foi resultado de um trabalho. Começamos contra o Vitória no jogo treino, não tão bem, porque a gente vinha de uma carga física muito grande. Contra o Vila Verente já melhoramos. E quanto ao Linhares agora, no Kleber Andrade, aquele campo maravilhoso, para quem gosta de jogar com a bola no chão, facilita tudo. Um abraço. Se quebrar ali, não vai ajeitar em lugar nenhum. Olha, saudades do melhor programa da segunda-feira. Só fera, Ferreira. Tem que investir na base. Futebol Capixaba tem que preparar a sua base. Parabéns pelo seu gesto com seu irmão, nego. Tenho certeza que você faria por qualquer pessoa. Claro que faria, Alisson. Beijão. Você é um filho que todo pai queria ter, que toda mãe queria ter. Um grande abraço a você. Boa noite, Ferreira Neto. Os clubes capixaba precisam, principalmente Rio Branco Desportiva, fazer uma reestruturação. Quem manda aqui é o Everaldo Nascimento de Cariacica e trabalhar na base. Acho que tem que trabalhar na base mesmo, o Flávio e Léo. Não é o futebol capixaba, não, é o Brasil. Brasil, né? Brasil. A base é que é o fruto de tudo. Tem treinador que ainda pede pro garoto de 13 anos de idade dar carrinho, chegar junto?
Se o garoto dá uma caneta, se o garoto der um lençol, se o garoto fizer uma jogada diferenciada. Não, pelo amor de Deus, eu quero é carrinho, tem que chegar junto. Garoto, tô falando garoto 13 anos, hein? De 12 anos. Pior que tem, né? Infelizmente ainda tem. E hoje, Ferreira Neto, um Eduzinho, irmão do Zico, que foi um tremendo fora de série. Baita jogador. Não jogaria profissionalmente. Eles querem hoje jogador de que tenha 2 metros. É Acabou a qualidade. Ô, Léo, vou te fazer uma pergunta. Dentro do contexto atual, a estrutura da Desportiva está oferecendo para que esse trabalho de base seja realmente, você que vive lá dentro, tem os frutos desejados? Assim, vamos dizer que está melhorando bastante. Você sabe, né, Rui, que a Desportiva a Ferroviária, ela voltou em 2011, né? A Desportiva, quando voltou, com muitas dificuldades, o Robson Santana, que era o presidente, e hoje o atual presidente, seu Wilson, era o vice, eu lembro que eles me chamaram, me colocaram um projeto na minha frente, como iria ser a reestrutura da Desportiva e tudo, e ali foi dando certo, entendeu? E uma dessas estruturas era reestruturar a base. E hoje está acontecendo isso, como tem jogadores saindo, jogadores no profissional. Hoje o seu Wilson, o presidente, com muita luta, está conseguindo fazer ali um campo sintético para que a base treine ali, entendeu? Para estar reestruturando esses profissionais também da base, que é muito importante. Como o amigo falou, temos que começar da base. Se não tiver base, lá em cima não funciona. Fala aí com toda a sua experiência também, Flávio. Não, eu acho isso. O Rio Branco, veja bem, tudo requer recurso, né? Ele aprontou o time sub-20, que foi campeão, né? Começaram um trabalho já há um tempo atrás e rendeu fruto. Tem uma garotada de 20 anos lá, uma garotada boa. E agora nós trouxemos para o profissional e já estamos botando lá quem vai ser aproveitado na Copa São Paulo. Entendeu? Isso. Já tem alguns jogadores lá que têm idade para a Copa São Paulo, já estão treinando comigo. Mas daqui a um mês, mais ou menos, vai começar a se montar a estrutura da Copa São Paulo de Junho. Isso. Para fazer um bom papel, ter uma boa representatividade lá. Muito bem, aqui é o Rondinelli, filho do saudoso Toninho Lobão, que era da Barreiros. Toninho, Ferreira, além de tudo, acredito na torcida capixaba, porque ela é nota 1000. Quando convocada, ela é apaixonada e comparece, e é verdade. Se a Desportiva se a Desportiva chega no jogo final para a Série D, enche o estádio de Aracadari, Série D, e subindo para a Série C. E, consequentemente, amanhã ou depois, a mesma coisa acontece com o Rio Branco, porque é aquela coisa, né, Rui? Cansei de ver a Desportiva lá, para quem transmitiu 23 mil entre Rio Branco e Desportivo. Eu já transmiti uma partida de futebol, primeira rodada do Campeonato Estadual, em 1983, Guarapari, Rio Branco, com 18 mil torcedores no estádio de Aracadari. Rio Branco colocou 49 mil pagantes. Rio Branco e Vasco da Gama, quando nós ganhamos o jogo de 1-0, gol do Márcio Fernandes, em cima do Acácio. E o Atlético também. O Atlético também. Então, o torcedor deu chance, é carente. O torcedor gosta do futebol aqui, com certeza. Com certeza. Vale lembrar também que a gente tem que recuperar um pouco dos nossos centros, né? Os nossos estádios, nossos campos. Como eu falei aqui, hoje você vai ver um jogo, assistir um jogo na Desportiva, você consegue ver uma boa partida de futebol, você consegue ver padrão nas equipes, mas infelizmente tem estádios aí no interior e até mesmo na capital aqui, que você vai assistir uma partida, a bola fica muito viva, um atleta não consegue dominar a bola e quer dizer, uma pergunta que eu queria fazer para os dois. Dá um tempinho aqui, porque olha aqui, quem manda aqui um alô pra gente, é só cutucar aqui que eu abro espaço para você, Rui. Manda um alô para a turma reunida na casa do Celso Keller, seu Agelino, Dona Ângela, José Carlos, Bueri e Sérgio. Jorginho Bueri mandando aqui pra gente. O Bueri que está viajando sexta-feira para o Rio de Janeiro. Ele vai ser o nosso correspondente aqui na TVE, nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e também lá na Rádio Espírito Santo, no meu programa de 10 a meio-dia no Agito Geral e também no Esporte em Primeiro Plano. Jorginho está viajando, que vai ser o nosso correspondente lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Pois não, Rui, manda ver. Não, eu ia perguntar pro Léo Oliveira, fugiu a pergunta. Eu ia perguntar. Então, quando você está pensando aqui, parabéns. Sobre campo. Olha aqui, ó, parabéns, Ferreira, pelo programa. Um abraço ao Rui Monte. Aqui é o Tadeu do Estrelinha. Vou trabalhar na arbitragem do atletismo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Viajo dia 9. O nosso Tadeu, que é um apaixonado pelo atletismo. Porque eu vou te falar uma coisa.
para ser apaixonado pelo atletismo, que é um esporte que não tem tanta visibilidade na mídia, né? Tem que respeitar, tem que respeitar. Um abraço a você, Tadeu, tem serviços prestados ao atletismo capixaba, nacional e até internacional. Não, é uma pessoa super dedicada. Eu queria perguntar para os dois, você não acha exagero demais nos jogos do Engenheiro Araripe, lá no Kleber Andrade, ficar molhando aquele campo? A bola corre, a gente sente dificuldade no passe. Eu vi no jogo do jogo do Flamengo, isso, a dificuldade. E eu estava assistindo outro jogo lá pela televisão, o campo muito molhado, a bola, o lançamento, a bola corre demais, o cara erra muito passe. Você acha que você não acha que tinha que ser evitado mais essa molhada antes do jogo? Assim, normalmente dificulta mais para a equipe adversária, né? Porque nós mesmos ali, a gente treina a semana toda molhando o gramado, entendeu? Mas mesmo assim dificulta um pouco. Às vezes um atleta pede para molhar menos, vem outro atleta e pede novamente, entendeu? Realmente assim, dificulta bastante, mas a maior dificuldade é para a equipe adversária. Flávio? É moda, né, Rui? Na Europa faz isso. Justamente. É moda, tudo é justamente. moda. Olha, tá aqui, ó, o Kleber fala o seguinte, olha, eu sou capixaba, não torço para time nenhum fora do estado do Espírito Santo, sou desportiva ferroviária até morrer. E ele dá uma opinião aqui, uma sugestão, jogos do futebol capixaba às segundas-feiras, às 19h30, e também às sextas-feiras, às 19h30, ou domingo de manhã, às 10 horas da manhã. E segundo ele, que dá para você ir à igreja, dá para você ir na feira, passar na casa da sogra, bater um papo, preparar o rango, ir para o estádio e chegar em casa meio-dia e curtir ainda o domingão, né? Seria uma opção. Ou vocês não concordam? Pode ficar à vontade aqui, o programa é democrático. Concordo. Plenamente. Transferiram o nosso jogo do próximo agora de sábado, com o esporte, porque o Flamengo vem jogar no estado, o jogo foi brecado. Aí o presidente queria botar o jogo para sexta-feira, às 8 horas da noite, é a estreia da Olimpíada, né? Aí vamos jogar domingo, 10h30 da manhã. Tá bom, horário bom. Eu acho. Também gosto. E eu tenho certeza que a torcida do Rio Branco vai prestigiar. Foge, olha, você viu aí, bom, não vamos longe não. O São Paulo colocou agora, São Paulo e Chapecoense, foi isso? Colocou 54 mil torcedores foi o maior no Morumbi, público, parece. que é o maior público até agora no Campeonato Brasileiro. Porque o que acontece? Às vezes tem um torcedor que quer, de repente, aquele torcedor que nem é amante do futebol capixaba. Mas se você ficar perturbando, enchendo o saco dele na televisão, que o jornal abre espaço, fala, olha, vai ele vai, não tem nada pra fazer. Um programa diferente, Falta a gente criar ídolos aqui. O Rio de Janeiro faz isso muito bem. São Paulo, o Acre faz isso muito bem. Por que nós aqui não podemos fazíamos, fazer? Né? Fazíamos, mas temos obrigação de continuar fazendo, de descobrir um talento na Desportiva Ferroviária, no Rio Branco, no Vitória, no Serra, no São Mateus, e falar, bem só, tem um garoto aí que tem 17 anos, e se você botar na cabeça, o cara vai no estádio pra ver. Giovani, muita gente ia no estádio por causa do Giovani, para ver quem era esse Giovani que o Rui Monte tanto falava. E um detalhe, a primeira vez que eu trabalhei aqui, que eu levei um jogador para a galera, me chamaram de maluco, fazedor de média, mas esse aqui depois fez a mesma. É a mesma coisa, claro. Eu fui levar um jogador, porque eu vi o Austin Rodrigues e dele maneira de fazer isso. Mas Rui, mas aqui no Espírito Aí eu fui levar, os caras disseram que eu era doido, que eu era maluco. Eu comecei a fazer programa em pé há 15 anos atrás. Aí teve uma diretora da TV, na TV Capixaba, falou assim, esse cara é louco, é um débil mental, quer revolucionar a televisão, é um bobão. Eu falei, hoje até os telejornais, até o Jornal Nacional os caras estão fazendo em pé. Eu fazia isso há 15 anos. Então, aí que vem uma frase do Renato Russo e do Flávio Venturini que diz aos pessimistas e aqueles que gostam de remar contra, que diz o seguinte, nunca deixam que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem e que seus planos nunca vão dar certo e que você nunca vai ser alguém. Quem acredita sempre alcança. Então vamos à luta, meu compadre. Vamos nessa daí, porque de pessimista eu tô fora. Minutinho, Rui. Você quer fazer o programa, Rui? Aí eu fico aqui, você fica aqui. Quer? Vamos lá. Você quer participar? Isso é tirando onda, tô tirando onda aqui. Você quer participar como voluntário nas Olimpíadas? Vê essa matéria e um recado da nossa repórter, que é show de bola, a Luciene Escapete, é isso? Escapate, vamos lá. Esta é a seleção de ginástica rítmica da Ucrânia, uma das melhores do mundo.
Presença garantida nas Olimpíadas do Rio, as ginastas, antes de desembarcarem na Cidade Maravilhosa, farão uma escala em Vitória entre os dias 8 e 16 de agosto. E que tal você ajudá-las a se comunicar por aqui? A seleção para tradutores está aberta. Quais são os requisitos para encontrar este tradutor? Bom, primeiramente que tenha maior de 18 anos, que fale fluentemente o inglês ou ucraniano, ou falando os dois juntos, melhor ainda. Que tenha disponibilidade de horários, que esteja disposta a atender a seleção durante todo o tempo que ela estiver aqui, dentro do ginásio, nos seus treinamentos. Não temos pagamento, para não gerar nenhum vínculo empregatício, mas em compensação ele está treinando com a seleção olímpica de ponta, né? Uma seleção que a gente sabe que veio aqui nas Olimpíadas procurando medalhas, o que vai valer a troca de experiência e também o certificado que nós vamos dar. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail da Federação do Espírito Santo. O endereço é este que aparece aí na sua tela. Após isso, será feita uma avaliação presencial entre os dias 1º e 5 de agosto. Vários tradutores devem ser chamados. Valeu, Luciane. Bela matéria, viu? Nota 10 para você. Boa noite, amigo Ferreira Neto. Manda um abraço pro Rui Monte. E ele pergunta para você, o meu amigo Léo, grande Léo. Ele tá perguntando o seguinte, tá lá em Jardim Camburi, acompanhando o nosso programa. Ele pergunta a você, Rui Monte, qual é o elenco mais entrosado até o presente momento na segunda rodada da Copa Espírito Santo? Já dá para ter essa visão ou não? Não, eu não vi o Rio Branco jogar, mas eu achei o Vitória ótimo. Eu não vi o Rio Branco, não posso falar uma coisa que eu não vi. Mas eu achei o time do Vitória mais bem entrosado que o time da Desportiva. Léo Júnior Ferreira, lembrando que no dia 3 de agosto, no Clube dos Oficiais, o Índio convocou todos para o time de doadores de medula óssea, às 8 horas da manhã até 1 da tarde. Doe vida. Abraço a todos do programa, Léo Júnior. Um abraço a você, Léozinho, companheiro, tá fazendo falta aqui no programa também, né, Léozinho? Gente boa. Você, a hora que... Hein? Gente boa. Pô, é outro que... Especial. É outro que ajuda, que contribui. Agora, eu tô vendo uma coisa aqui, eu acho que a torcida do Rio Branco tá acabando, ou deve estar morrendo. Porque, pelo amor de Deus, só dá Desportivo aqui, rapaz. Só grenar. Também estou sentindo isso. Que é isso, cadê o torcedor do Rio Branco? Cadê a torcida do Rio Branco, que na minha época era a maior torcida e dividia até contra a do Vasco, do Flamengo, do Atlético, do Corinthians. O que está acontecendo com o torcedor rio-branquense? Tá acabando? Tá morrendo? Tá legal sim, tá legal, né, Rui? Tá legal. Tá um pouco recolhido, mas ele existe. Não, pelo amor de Deus, hein? Ainda é a maior torcida. Eu também concordo com você. Abraço a Rui, olha, abraço amigão da galera, extensivo ao Rui Monte e também aos convidados. O Espírito Santo, infelizmente, não passou, só que aqui ele não assina o nome dele, mas de qualquer maneira fica aqui o nosso respeito. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Rui Monte, vamos às considerações finais. Vamos lá? Considerações finais, eu quero agradecer muito a você, Léo, pela sua participação, sorte na sua carreira, abraçou uma nova carreira como treinador. Eu acho que nós estamos precisando fazer nada contra os mais experientes, mas tudo na vida nós precisamos de uma renovação. Então, parabéns, que Deus ilumine muito a sua cabeça, que você possa realizar um grande campeonato, viu? Obrigado a todos. Só quero lembrar vocês que o Rio Branco já foi a maior torcida. Agora, com certeza, é Desportivo. Olha aí. Desejar um abraço a todos. Você tá mexendo comigo, não mexe porque tá quieto, não. Eu tô recebendo você com muito carinho, com muito respeito aqui, mas não mexe com a minha torcida, não, hein? É brincadeira, Léo, só se brinca com quem se gosta. Mais um abraço a todos, eu que agradeço pela oportunidade. Precisamos, nós estamos aí, e uma boa semana a todos. Legal. A você, nosso glorioso Flávio, muito obrigado. O Flávio que eu passo ali na praia, ele mora ali no Passagada, né? Eu passo ali que eu vou bater meu futebol, vou caminhando ali, tá sempre ali junto com a turma nossa. Muito obrigado, né? Obrigado por trazer toda a sua experiência, toda a sua bagagem e sucesso aí no Brancão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouco do nosso clube, do futebol capixaba e convocar a torcida do Rio Branco que compareça, prestigie. A gente precisa do apoio de vocês para conseguir esse título inédito que o Rio Branco não tem, né? É que é a Copa Espírito Santo e estamos aqui nesse propósito.
Bacana. Rui Monte, o nosso glorioso vivo, muito vivo, parabenizar você pelos seus comentários e, acima de tudo, pela sua reportagem. Você que foi um dos grandes repórteres da história do Brasil. Isso aí, quero mandar um abraço para a Penha, para o Toninho e para o Babá, amigo de Antônio Perovano. Torcedor do Vitória. Torcedor do Vitória, que nos prestigia. E a todos os dirigentes do Vitória. Vitória está bem organizadinho, está com uma diretoria coesa, comandada pelo Adalberto Mendes, Perovano, Paulito. E a rapaziada que cerca, o Júlio do Banésio, que é seu fã, carteirinha. Enfim, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Aqui, ó, mexe com quem tá quieto. Mexe com quem tá quieto. Ai, ai, ai. Ferreira Neto, estamos aqui em 10 pessoas. Paulo, Cristina, Margarete, Silvinho, Débora, meu pai, João, aqui em Jucutuquara, todo mundo aqui é capa preta. Viva o Brancão, o sério, Brancão campeão. Ainda bem que tá acabando o programa. Puxa, essa rivalidade. Ainda bem que tá acabando o programa, Ainda senão bem eu que ouvi muito agora. Vocês iam ouvir agora. Não mexe com quem tá quieto, não. Continua sendo a nação capa preta. E quem é que tem dúvida disso? Minha gente, olha, mais uma vez, Léo, obrigado. Flávio, muito grato pela participação. Boa semana para todo mundo. Rui Monte, o vivo, muito vivo. Nós lá na Rádio Espírito Santo, você acompanha tudo que acontece no esporte amador e também profissional, no esporte em primeiro plano. É a única emissora que faz futebol, que faz esporte, é a Rádio Espírito Santo, às 6 da tarde, com o Pelé da narração esportiva, o nosso Vanderlei Opoim. O Vanderlei transmite a Copa Espírito Santo. Eu, no sábado, transmito Flamengo e Atlético Paranaense pela Rádio Espírito Santo, contando com a sua audiência na 1160. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Aqui nós procuramos valorizar o que é nosso, investir no que é nosso. Afinal de contas, né, Rui, nós vivemos do Espírito Santo. A gente mantém a família nossa aqui com as coisas do Estado do Espírito Santo. Nossa casa é aqui. A nossa casa é aqui. Deixa o pessoal de São Paulo falando de São Paulo, mineiro falando de Minas Gerais, né, com todo respeito, mas aqui não. Aqui a gente tem que ser bairrista. Um beijo no coração de todos. Valeu.